Fala galera, eu tô aqui para fazer a segunda parte, segundo episódio da nossa série de filmes da DreamWorks, contando a evolução da DreamWorks. No vídeo anterior, né, passei por todos os filmes de Formiguinhas até o Sem Floresta, né, contando, né, como a DreamWorks começou fazendo alfinetadas contra a Disney, né, depois ela lançou Jureg, e a partir de Jureg ela começou a fazer paródias de filmes, né, e aí só um filme bom atrás do outro, né? E dessas paródias também foram surgindo novas franquias. E a partir desse vídeo teremos continuações dessas franquias. É claro, ainda teremos mais paródias, né? E continuações das paródias. Bem, para você que não está entendendo nada que eu estou falando aqui, assista o vídeo anterior e depois veja esse aqui. Claro, para quem não assistiu, né? Enfim, vamos lá. CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e vamos começar o vídeo. Bem, um fato bem importante que eu esqueci de comentar no último vídeo é que até 2006 a DreamWorks Animation era distribuída pela própria DreamWorks, né? A DreamWorks aí, ó. A DreamWorks Animation, que faz as animações, é uma subsidiária da DreamWorks original, né? A DreamWorks SKG. Mas em 2006, né, a parte de live action e de animação se separaram. E a partir de 2006, né, a partir do filme O Sem Floresta, a DreamWorks passou a ser distribuída pela Paramount, que, né, passou a distribuir os filmes de animação nessa época. E O Sem Floresta foi o primeiro filme distribuído pela Paramount. E todos os filmes que eu vou falar nesse vídeo também foram. Enfim, vamos começar aqui. Bem, como eu comentei no último vídeo, né, o primeiro filme de Shrek tinha sido lançado em 2001 e o segundo filme em 2004. Com o sucesso dos dois primeiros filmes, Jeffrey Katzenberg anunciou que faria 5 filmes da franquia. E logo depois do lançamento de Shrek 2, ele já começou a fazer o terceiro filme. Foi aí que no ano de 2007 foi lançado Shrek III. Bem, Shrek III, como o próprio nome já diz, é o terceiro filme na franquia de Shrek. Que apesar de ser um ótimo filme, ele é um pouco inferior, né, em comparação aos dois primeiros, isso é fato, né? E provavelmente porque ele foi feito em pouco tempo mesmo, né? Tipo, acabaram de lançar o segundo filme, já começaram a fazer o terceiro logo e 3 anos depois lançaram um filme. Tipo, 3 anos é pouco tempo para se fazer um filme. Mas tudo bem, se eles fizeram, ficou bom, então tá bom. Ficou um filme bem engraçado, né? E Shrek III ainda continua sendo um clássico da franquia de Jureg. Bem, Shrek III é um pouco variado, né, para o público. Alguns acham o pior filme da franquia. Tem outros que acham que o filme é um lixo, que é um pouquinho de exagero, né? Vamos concordar. Enquanto outros acham que é um ótimo filme, que foi a finalização perfeita da franquia. Alguns diziam que 3 filmes já estava bom, mas, né, o Jeffrey tinha anunciado 5 filmes. Então ainda tinham mais 2 filmes pela frente. Pelo menos é o que ele dizia, né? Mas tipo, até que Shrek III contribui bastante para a franquia, né? Tem a morte do rei, do pai da Fiona. Tem o Arthur se tornando o próximo rei de tão distante. Tem o Merlin, que é bem grosso. Também tem a Fiona grávida, cara. Tem a Fiona grávida, cara. Quase que eu esqueci da Fiona grávida. Os fiotinhos do Jureg no final também. Tem os filhos do burro também. Os filhos do burro com a dragoa. Que apareceram na cena pós-crédito de Shrek 2, mas já aparece mais no terceiro filme mesmo. Eu não sei como que a natureza permitiu que um burro e um dragão tivessem filho, mas tudo bem. Mas enfim, enquanto a opinião do público estava bem dividida, né? E da crítica também, né, podemos dizer, né? Shrek III, até esse momento, era o filme de maior bilheteria da DreamWorks. Por motivos óbvios, né? Nos anos 2000, Shrek com certeza, né? Shrek era o filme mais lucrativo dos anos 2000 e obviamente, né? O terceiro, né? Assim, por mais que muitos não tenham gostado do filme na época, não podemos negar que o sucesso dele foi enorme, né? Pois, como eu já disse, era o filme de maior bilheteria da DreamWorks até esse momento. Aí tá, nessa época, nessa negócio aí da DreamWorks de fazer paródias,
surgiu um filme meio bizonho daí. Que é bizonho, mas é engraçado. A DreamWorks simplesmente decidiu fazer uma paródia dos filmes B. Sabe o que é um filme B? Filme B, pra quem não sabe, é aquele tipo de filme que é feito ali, né? Que é lançado no cinema, né? Geralmente filmes de comédia que não são feitos para se tornarem clássicos do cinema, mas só estão ali pra fazer um dinheirinho para fazer o pessoal assistir mesmo, isso aí. Eles não são feitos para fazer tanto sucesso, né? Mas só para agradar o público mesmo. E também para ajudar a pagar as contas dos estúdios aí, né? Ou seja, em resumo, filme B é um filme de sessão da tarde. Só para contextualizar. Exemplos de filme B, os filmes do Adam Sandler, todos eles praticamente. Sei lá, Alvin e os Esquilos, Vovózona, Lagoa Azul também é um filme B. Filmes do Robin Williams aqui também valem ser citados, né? Assim, alguns filmes B chegam a fazer bastante sucesso, né? Mas a maioria deles é só para fazer um dinheirinho ali mesmo, e isso é isso mesmo. E geralmente são ótimos filmes. Aí o que acontece? Sabe como que é filme B em inglês? Vou botar aqui no Google Tradutor só para ter uma noção aqui. B-movie. B-movie. Sabe como que é a abelha em inglês? B. Sabe como que é filme da abelha em inglês? B-movie. Em 2007 foi lançado o filme B-movie, A História de uma Abelha. Ou seja, o título do filme é uma piada com o filme B. Pra quem nunca tinha percebido. Agora tá explicado por que o filme se chama B-movie. Enfim, é o filme das abelhas, né, cara? Eles fizeram uma paródia dos filmes B e acabou que B-movie também virou um filme B também, né? Um filme que passa ali na sessão da tarde, o pessoal assiste, é isso aí. Apesar de ser um bom filme, temos que concordar que ele não faz sentido nenhum, né? Por que ele não faz sentido nenhum? Por causa desse casal aqui, ó. Isso aqui é um casal, uma mulher com uma abelha. Sinceramente, tô começando a suspeitar que o mesmo maluco que pensou na ideia de Madagascar também pensou na ideia de B-movie. Enfim, questão de bilheteria, até que o filme fez um certo sucesso. Ele não fez tanto sucesso, mas ele conseguiu se pagar ali, né, quando foi lançado. E bem, por ele não ter feito tanto sucesso, a DreamWorks acabou não fazendo uma franquia de B-movie. E eu acho que essa nem era a proposta da DreamWorks. Ela só queria fazer um filme B mesmo, e é isso aí. Tá aí o filme B. O filme da abelha, B-movie. Tá, já tinham feito paródia de filmes de Velho Oeste, filmes de pirata, filmes de máfia, filmes de náufrago, filmes B. E agora qual seria o próximo estilo de filme que eles iriam fazer paródia? Filmes de artes marciais. Tipo Jackie Chan e Bruce Lee. Geralmente filmes chineses, né? Filmes que só tem pancadaria do começo até o final. Ou seja, filmes de Kung Fu. Kung Fu é um estilo de luta chinês, né? Bem famoso aí, né? Enfim, mas é a DreamWorks. Como ela ia fazer uma paródia de um filme de luta sem parecer um filme de luta? Colocando um panda gordo pra lutar Kung Fu. Simples assim. Aí em 2008 foi lançado Kung Fu Panda. Que simplesmente, né, cara, uma vez eu disse que Kung Fu Panda é o melhor filme da DreamWorks, mas eu vivo mudando de opinião toda hora, eu acho o segundo melhor. É o segundo melhor depois de Shrek 2. Aliás, teve um leve equívoco aqui, né, que eu disse que Shrek 3 tinha sido o maior filme de maior bilheteria até o momento, mas na verdade Shrek 2 é o filme de maior bilheteria da DreamWorks até hoje, né, só pra constar. Enfim, cara, como eu já disse, Kung Fu Panda é simplesmente um filme sobre um panda gordo que luta Kung Fu. E o treinador dele, o que ensina ele a lutar Kung Fu é o que? Um panda vermelho, um bicho pequenininho aí que... Aqui é o mestre do Kung Fu. E quem ensinou esse cara pequenininho a lutar Kung Fu? Uma tartaruga velha. Os animais mais improváveis do mundo lutam Kung Fu aqui. Kung Fu Panda é um filme com uma história bem emocionante, bem incrível, né? Muito boa.
personagens são excelentes personagens, né? Eu já citei 3 aqui. Também tem os 5 furiosos, né? A tigresa, macaco, garça, louva-a-Deus e víbora. E claro que eu tenho pra dizer do vilão do filme, que é o melhor vilão da DreamWorks. Tai Lung, ó o Tai Lung. Não é o Tai Lung da Revolta do Pinguim, não. É o Tai Lung de Kung Fu Panda mesmo. O original. Finalmente o oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. Bem engraçado também, né, cara? E emocionante em algumas partes, né? Tipo a morte do mestre Uguay, que é a tartaruga véia. A hora chegou. Você deve continuar sua jornada sem mim. Precisa acreditar. Mestre! E tem um pergaminho do dragão também, né? Que levou milhares de anos para alguém ser digno de obtê-lo em suas mãos, né? Enfim, quando o Po, que era o dragão guerreiro, finalmente conseguiu o pergaminho do dragão, ele descobriu que era um papel em branco. Mas que naquele papel em branco espelhava o rosto dele. Do dragão guerreiro, que poderia proteger o Vale da Paz. Pois o pergaminho do dragão, na verdade, era como a sopa de macarrão do ingrediente secreto que seu pai fazia. Não existe o ingrediente secreto. Basta acreditar que uma coisa é importante, que ela será importante. Esse filme traz umas reflexões boas aí, hein, cara? Além de ser bem engraçado também. Mestre! Não, não, não! Não morra, Shifu, por favor! Não estou morrendo, seu idiota! Enfim, eu não preciso nem dizer que Kung Fu Panda foi um sucesso absurdo na época que lançou, né? Enfim, ele tem um universo rico, né, para ser expandido e, obviamente, ele se tornou uma franquia de sucesso da DreamWorks, com várias continuações, várias séries, vários curtas e várias coisas. Mas isso aí a gente vai ver mais pra frente. Bem pra frente. Do nada. No vídeo anterior eu disse que aqueles filmes, né, que fizessem sucesso se tornariam franquias futuramente. E aqui começam essas franquias. Em 2008 foi lançado Madagascar 2, A Grande Escapada, continuação de Madagascar. Bem, aqui neste filme, esses seres vivos aqui, eles estão tentando fugir de Madagascar para ir de volta para Nova York. E eles fazem isso num avião velho que tá encalhado aí em Madagascar tem sei lá quanto tempo. E obviamente ele dá problema no meio da viagem. No meio nada, no começo ainda. Enfim, o que obviamente faz com que ele não chegue até Nova York e ele acabe caindo ali na África mesmo, né? Provavelmente na Tanzânia. E bem, como obviamente, né, esses 4 seres aqui, esses 4 seres vivos aqui, eles são animais africanos, eles acabam criando raízes por lá, né? A Glória se encontra com um hipopótamo macho bem atraente chamado Moto-Moto. É o Moto-Moto, né? O Alex se encontra novamente com seus pais, né, Zuba e Florence. Que Florence, cara? Flory, acho que é Florence, sei lá, não sei. Melman descobre que tem habilidades de curandeiro e serve como um médico para outros animais da selva, da savana, né? E no meio disso tudo, as outras girafas também enganam ele, falando que ele só vai ter mais 2 dias de vida. Coitado do Melman, cara. E o Marty se encontra com um rebanho de zebras que é idênticos a ele, né? Que gera cenas bem engraçadas. Tu tá dizendo que não tem nada de único em mim? Que eu sou igual a qualquer outra zebra? Não, é claro que você é diferente. Como? Tudo bem, eu admito, não sei diferenciar. Usar um sininho, né? De repente. Um sininho? Tá, sem sininho, essa pegou mal, foi mal. Não. Isso, sai de fininho, sai na encolha. É o que você faz melhor, que nem lá em Nova York. Eu tô bem aqui, mas tu não consegue me ver. Enfim, Madagascar 2 também fez bastante sucesso, e com isso eles continuariam a franquia. Mas no meio disso,
lançando novos filmes. Bem, já tinham feito paródia de tudo quanto é tipo de filme, mas tinha um estilo específico de filme que eles não tinham feito paródia ainda, que sinceramente é o estilo que mais dá pra fazer paródia, inclusive. Que é uma paródia dos filmes de terror. Sinceramente, como que eles demoraram tanto pra ter essa ideia? Né? Provavelmente eles tiveram essa ideia lá atrás, mas né, eles demoraram um pouquinho pra pensar numa história boa, né? Provavelmente foi isso. Enfim, basicamente os filmes que... É um filme que parodia os filmes de terror dos anos 50, né? Aqueles que não davam medo. Tipo, você assiste o filme, você não sai com pesadelos de noite. Você vê o filme, você vai... Ai! Ô, Drácula. Então é só um sustinho básico mesmo. Mas enfim, em 2009 foi lançado Monstros vs Alienígenas. Sinceramente, os personagens do filme são uma mulher gigante, um homem geleia, sei lá, uma geleia que fala, um tipo de peixe humanoide, um bicho da seda que tem o tamanho de um prédio e um cara com cabeça de barata. Obviamente, né, todos eles são paródias de personagens de filme de terror antigo, né? Esse aqui, por exemplo, é a paródia do filme A Mosca, né? Que é um filme que o cara entra num negócio lá e vai uma mosca junto e o cara acaba virando um homem mosca. Nesse caso aqui foi um homem barata. E os outros também são paródias de outros filmes de terror, mas eu não lembro. Enfim, a história do filme é a seguinte: esta cidadã aqui, chamada Susan Murphy, ela acorda toda animada, né? Porque ela iria se casar com o jornalista de televisão, o Derek. E no dia do casamento, quando ela estava lá fora da igreja, acontece uma coisa, né? Que é normal de acontecer no dia a dia, né? Que sempre acontece: cai um meteoro em cima dela. E a radiação do meteoro acaba transformando ela numa mulher gigante. Enfim, como uma mulher gigante poderia apresentar perigo para a sociedade, ela acaba sendo trancafiada junto com esses outros monstros aqui, ó. Mas depois de uma invasão alienígena no planeta Terra, os monstros são liberados, né, porque eles tinham força física o suficiente para derrotar os alienígenas. Principalmente a Susan, que é a chamada de Ginórmica. Enfim, cara, Monstros vs Alienígenas é um clássico, excelente filme. Enfim, infelizmente o filme não fez tanto sucesso na época. Tipo, ele conseguiu se pagar, né? A maioria dos filmes da DreamWorks que não fizeram tanto sucesso conseguiram se pagar, né? Mas, né? Mas, tipo, pra fazer sucesso mesmo, tinha que ser no mínimo uns 500 milhões acima do que o filme foi investido, né? Nesse caso foram só 200 milhões. Que para um filme do cinema é pouca coisa. Enfim, o que fez com que, infelizmente, o filme não virasse uma franquia, né? Que até me disse que a DreamWorks ela tinha planos de fazer uma franquia com Monstros das Alienígenas. Que dá pra ver, né? Que ela fez vários curtas e teve até um especial de televisão que é tão bom que parece uma continuação. Teve uma série de televisão também, ou seja, a DreamWorks queria mesmo investir nesse filme, mas como ele não fez tanto sucesso, o pessoal não gostou muito na época. Enfim, cara, poderia ter Monstros vs Alienígenas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até a Terra ser destruída completamente. Tipo, os personagens do filme são... Eles têm muita coisa neles pra ser explorada, né? O Bob é muito engraçado. O Elo Perdido e o Dr. Barata também. Cara, todos os monstros aqui são bem engraçados. E poderiam tranquilamente fazer uma franquia com continuações, né? Mas né, o fracasso do filme impediu um pouco, né? Próximo filme, paródia de quê? Paródia dos filmes de fantasia medieval, sabe? Fantasia medieval, vikings e dragões, e é isso mesmo, cara. Não preciso nem me alongar muito aqui no assunto, né? Porque você já sabe de que filme que eu tô falando. No ano de 2010 foi lançado Como Treinar o Seu Dragão, mais um clássico da DreamWorks. Enfim, diferente dos filmes de fantasia medieval de vikings, né, que eles são inimigos dos dragões, né, que os dragões são criaturas horríveis, criaturas destruidoras. Aqui é meio que isso também, só que eles descobrem que na verdade os dragões só estão protegendo, né? Eles só invadem a vila dos vikings pra pegar comida, né? Tipo gado, ovelhas, pra levar pra Dragoa rainha, que se eles não levarem comida pra rainha, ela come eles. E sem a rainha, os dragões são criaturas dóceis.
Eles criaram aqui todo um universo de dragões, né? Como se os dragões realmente existissem aqui nesse universo. Tipo, existem espécies de dragões, existem classes de dragões. Existe o Fúria da Noite, que é a espécie mais rara de dragão que existe aqui no universo do nosso dragão. O Soluço acaba capturando ele, né? E quando ele ia matar o Fúria da Noite, ele viu o seu reflexo nos olhos dele. Cara... Bem, daí ele solta o Banguela, né? E o Banguela só não mata ele porque ele salvou a vida dele, né? Daí ele percebe que ao invés dos vikings matarem os dragões, os dragões podem ajudar os vikings. Daí o Soluço começa a treinar o Fúria da Noite e eles viram melhores amigos ali, né? E um detalhe é que quando o Soluço capturou ele tinha arrancado um pedaço do rabo dele que né, fazia com que ele não conseguisse voar. Ele fez um negócio postiço ali, né? Né? E o Banguela só conseguia voar quando o Soluço estivesse em cima dele. No final do filme, o Soluço perde uma perna no meio da batalha, né? E o Soluço também não conseguia mais andar direito e ele precisava do Banguela para voar. Ou seja, um precisa do outro, cara. Olha que profundo, cara. Por isso que esse aqui é um dos melhores filmes da DreamWorks, cara. Um dos melhores filmes da... Não preciso nem dizer aqui que Como Treinar o Seu Dragão fez bastante sucesso e futuramente se tornaria uma das franquias mais lucrativas da DreamWorks. Talvez a mais lucrativa, né? Talvez. Depois de Shrek, obviamente, né? Lembra que eu disse que Jeffrey Katzenberg havia anunciado que a franquia de Shrek teria 5 filmes? Então, por algum motivo, ele deixou essa ideia de lado depois do terceiro filme, né? E as ideias que ele tinha pro quarto e pro quinto filme, ele acabou juntando tudo em um quarto filme. E esse quarto filme de Shrek, esse Shrek 4, seria o último da franquia. Por isso, né, em 2010 foi lançado Shrek para Sempre, o capítulo final. Supostamente o último filme da franquia do Shrek. Enfim, cara, eles anunciaram na época o capítulo final. Como seria o capítulo final, né? O último filme do Shrek. Eles anunciaram vários produtos na época, cara. Eu lembro que 2010, onde você olhar, você passar na rua, se não tivesse alguma coisa de Shrek, é porque tinha alguma coisa errada. Era brinquedo do Shrek, era roupa do Shrek, tinha até shampoo do Shrek. Esse bendito desse shampoo do Shrek aqui. Já pensou? Você tá tomando banho e fica esse Shrek te olhando aqui, cara. Pior que eu já tive um shampoo desse, era meio bizonho. Você tá tomando banho e fica o Shrek te olhando com essa cara aqui. É isso aí, cara, é isso aí. Fica, como eu já disse, brinquedo do Shrek também tem alguns que eu tenho até hoje. Kinder Ovo, né, algumas coisas. Inclusive esse burro aqui é dessa época mesmo. A gente já chegou? Shrek para Sempre fez bastante sucesso na época que lançou. Inclusive, esse foi o primeiro filme que eu assisti na época do lançamento mesmo. 2010 mesmo, tava eu lá com 4 anos assistindo Shrek 4. Aí, ó. O novo lançamento da DreamWorks. E não foi no cinema, foi no... Não vou falar não. Enfim, antigamente eu não gostava muito do filme, mas assistindo hoje... Ele é um filmaço, cara. Um filme bem maravilhoso. Tipo, ele apresenta uma ideia interessante, né? Tipo, o que aconteceria no universo de Shrek se o Shrek nunca tivesse existido? Aí mostra, né? A Fiona, que nunca teria sido salva pelo Jureg, ela cansou de ficar na torre e decidiu se salvar sozinha e virou uma guerreira. O burro, que nunca conheceu o Jureg, ele ainda era de propriedade daquela véia lá do primeiro filme e provavelmente foi comprado pelas bruxas do Rumpelstiltskin para servir como carregador de carroça mesmo. E o gato de botas, que também nunca teria conhecido o Jureg nem o burro, virou um gato gordo e animal de estimação da Fiona. Isso nunca fez sentido, mas agora com o Gato de Botas 2 temos uma possível explicação aí, né? Que provavelmente nessa época o Gato de Botas tinha perdido 8 das suas 9 vidas e, né? Como no filme do Gato de Botas 2 ele fez parte daquele asilo lá dos gatos lá, né? Aqui em Shrek para Sempre ele teria virado animal de estimação da Fiona. Teria se rendido da vida do herói mais destemido. Isso é uma teoria, mas que faz bastante sentido.
Enfim, cara, temos esse vilão aqui, o Rumpelstiltskin. Tem esse nome meio complicado de se pronunciar, né? Também é um dos melhores vilões da DreamWorks, que sempre almejou ser o rei de tão distante. E ele tentou assinar um acordo com o rei e a rainha, né, os pais da Fiona, que já que ela nunca havia sido salva da torre, eles venderiam o reino pro Rumpelstiltskin. Quando eles iam assinar o acordo, chega a notícia de que o Jureg havia salvo a Fiona da torre. Daí ele tem uma ideia de fazer um acordo com o Jureg, trocando um dia da sua vida por um dia solitário. E o Rumpelstiltskin, que é bem esperto, troca o dia do nascimento do Jureg, ou seja, o Jureg nunca nasceu, fazendo com que a Fiona nunca fosse salva e assim ele se tornasse o rei de tão distante. E os pais da Fiona desapareceram. Sinceramente, cara, o Jureg para Sempre é um ótimo filme. Tem alguns que acham melhor que o primeiro. Eu não acho, mas ainda assim é um filme que merece reconhecimento. E como capítulo final, acho que foi um bom encerramento também. Mas essa não foi a última produção envolvendo o Jureg. Ainda tem mais coisas pela frente. Mais um filme, inclusive. Ainda nesse vídeo. Em 2010, pela primeira vez, a DreamWorks lança 3 filmes no mesmo ano. E o último lançado no ano de 2010 foi mais uma paródia. Paródia dessa vez dos filmes de super-herói. Uma baita uma paródia mesmo, cara. Enfim, sem muito mistério aqui, estou falando de Megamente. Megamente, um dos melhores filmes já feitos. Bem, é um filme em que o planeta do Megamente é destruído e ele é mandado pelos seus pais para a Terra quando bebê. Do outro lado tinha outro cara que né, tinha a aparência de um ser humano, que também era um alienígena, né, e também foi mandado para a Terra quando bebê ao mesmo tempo que o Megamente. O cara que tinha a aparência de um galã de cinema virou um super-herói e o cearense azul aqui virou o vilão de Metro City. E o outro era o herói só porque era o mais bonito mesmo. E como Megamente percebeu que não dava pra concorrer, né, contra o Metro Man, sendo super-herói, ele acabou se tornando um vilão mesmo, né, pra chamar a atenção, né, já que ele não conseguia ser um herói, ele virou um vilão então. E no final do filme ele acaba se tornando um super-herói, né? Por quê? Porque ele cria um herói para derrotar, né? Depois que ele supostamente tinha derrotado o Metro Man. E o herói que ele criou vira um vilão também, assim como ele tinha virado. E para ele destruir esse vilão, ele precisa se transformar em um herói. Olha que filme mais profundo, cara, olha aí. Enfim, cara, Megamente é demais, cara. Enfim, apesar de Megamente ser um dos melhores filmes já feitos, né, infelizmente ele é mais um dos que não fez sucesso na época do lançamento. Pelo visto o pessoal não gostava de filme bom nessa época. O que fez com que, né, Megamente acabasse não se tornando uma franquia, o que, né, ele merecia uma franquia tranquilamente, cara. Várias continuações, né, o máximo que Megamente teve foi um curta de 10 minutos. E só isso mesmo. Eu acho cara, eu acho que eles podiam lançar um Megamente 2 hoje em dia tranquilamente, que tanto vai fazer sucesso quanto vai reavivar o primeiro filme. Sinceramente, a DreamWorks precisaria voltar com o Megamente. Não deixa o Megamente morrer, não deixa o Megamente acabar, não deixa o cearense. Enfim, em 2011, mais uma franquia da DreamWorks começava a ser expandida aqui. 2011 foi lançado Kung Fu Panda 2. Também é um ótimo filme, muitos acham melhor que o primeiro, inclusive, e faz sentido. Eu ainda prefiro o primeiro, né? Mas o 2 ainda é esplêndido. O vilão do filme é um pavão branco que luta Kung Fu, o Lord Shen, que se tem um vilão que define o que é a maldade é o Lord Shen. Também tem o arco secundário do filme, né, do Po tentando descobrir suas origens, né, sua origem né, porque eu sei lá quantos anos que o Po tem, sei lá, uns 20 anos. Depois de 20 anos que ele foi descobrir que não é filho de um ganso. Na verdade ele já suspeitava, só suspeitava mesmo. Aí, né, no filme inteiro ele tá tentando descobrir quem são ou quem foram seus verdadeiros pais, né. No final do filme, né, entrando pros créditos, o Li Shan, pai do Po, aparece ali, né, abrindo as portas para um terceiro filme que viria alguns anos mais tarde. Sinceramente, cara, Kung Fu Panda 2 é um ótimo filme.
Então, sobre o negócio do Jeffrey Katzenberg ter dito que faria 5 filmes de Shrek, tecnicamente ele fez 5 filmes do Shrek, só que um deles não tem o Shrek. Na verdade, em 2011 foi lançado o primeiro spin-off da DreamWorks, spin-off da franquia do Shrek. Em 2011 foi lançado Gato de Botas, um filme de Shrek sem o Shrek. Basicamente um spin-off, né, cara? O que é um spin-off? Pegar um personagem secundário de uma franquia e fazer um filme só dele. E eles escolheram quem? O Gato de Botas, o melhor personagem da franquia de Shrek. E ficou uma belezura esse filme, cara. Pô, filme que tinha tudo pra dar errado, mas que ficou excelente e deu muito certo. Gato de Botas, apesar de ser um personagem secundário da franquia, ele serve como protagonista. Também serve como personagem principal. E o vilão do filme, cara? O vilão do filme é o Ovo. Sinceramente, se tem uma coisa que a DreamWorks sabe fazer é vilão, cara. E esse aqui é um ótimo exemplo. Era amigo de infância do Gato de Bosta. Os dois tinham um plano de conquistar as nuvens, né? Subir no pé no pé de feijão. Mas aí, sem querer, né, o Gato de Botas acabou salvando a mãe do comandante, o que meio que fez ele virar um herói da cidade de San Ricardo. E o comandante lhe deu umas botas de presente e a partir daí ele ficou conhecido como Gato de Botas. Enquanto o gato era cada vez mais vangloriado, o Humpty Dumpty, o ovo, ficava cada vez mais excluído, né? Ninguém se portava muito com ele, também o cara é um ovo. Só comprar um gato com um ovo, qual que é melhor? Daí um dia o ovo foge da prisão, né, e convence, né, e sem querer, né, e leva o gato para roubar um banco. E o gato obviamente não sabia disso. Os policiais perseguem os dois e o Gato de Botas meio que perde toda a sua honra e confiança que ele tinha do povo. Tudo por culpa do ovo. 7 anos depois eles se reencontram e eles reformam o Clube do Feijão. Dessa vez eles conseguem subir as nuvens, né? E lá eles pegam a gança dourada, a gança dos ovos de ouro, que bota ovos de ouro, como o próprio nome já diz, né? E mais uma vez o Humpty engana o gato. Por quê? Porque ele fica com todos os ovos e manda o gato direto pra prisão, né? Por tudo que ele havia feito pela conta do ovo. No final, ele se redime de novo e se torna amigo do gato novamente, né? Mas na ponte, o Gato de Botas tinha que salvar ou ele ou a gança dourada. Porque a gança gigante dos ovos de ouro, né? Um grande terror, estava atrás da sua filha. E ele podia e o gato tinha que salvar ou o ovo ou a gança. E temos essa cena emocionante aí, ó. Salvar o bebê, senão a mamãe vai destruir San Ricardo. Faça o que é certo. Jamais desistirei, Deus dele. Eu sei disso. Não vai precisar escolher. E nessa cena, né, descobrimos que, apesar do ovo ter traído o gato e tudo, né, ter praticamente destruído uma cidade inteira, ele era tipo o Megamente, né, ele só fazia pra chamar atenção mesmo. Pois no final, depois da sua morte, a sua casca se quebra e descobrimos que por dentro ele era um ovo de ouro. Que mais lindo, cara. Que mais linda, cara. Mas tá aí o filme do Gato de Botas. Um dos melhores filmes já feitos. Que também fez bastante sucesso na época. Esse foi o vídeo, galera. Tô aqui com um burro aqui pra despedir de vocês. Despede aí, burro. É isso aí mesmo. Quando eu chegar em casa eu quero panquecas. Vai, vamos lá. CCC, curta, comente, compartilhe, se inscreve nesse canal e eu vou embora. É, Shrek! Ei, pera aí.